Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Aqui é o professor Jonathan e dando continuidade aos nossos estudos sobre lógica de programação utilizando a linguagem C. A partir de agora nós vamos estudar sobre funções, mais especificamente sobre uma vez que o programador criou uma lista de instruções para resolver algum código, como é que eu poderia agrupar essas instruções e reaproveitá-las num próximo código? Ok? Esse é o conteúdo basilar de funções. Nós poderíamos ainda dizer que criar funções é praticamente criar as nossas próprias funções dentro de um código, de tal forma que nós poderemos chamá-la iterativa ou recursivas vezes dentro de um código. Aqui embaixo nós temos um exemplo básico, ok? Neste exemplo nós temos as seguintes situações: int somar, int a, int b, return a mais b. O que é isto aqui? Olhe para o slide seguinte, nós temos exatamente o que? Deixa eu colocar aqui lado a lado, olha só. A sintaxe de uma função é tipo de saída. Qual é o tipo de saída olhando para cima? Inteiro, perfeito. Nome da função. Qual é o nome da função olhando para cima? Somar, muito bem. Entre parênteses, nós temos sempre os parâmetros de entrada da função, tipo de entrada e variável de entrada. Qual é a variável de entrada? Qual é o tipo? Float, vetor, caractere? Não, é tipo inteiro. Quantas funções nós temos? Uma. Quantos parâmetros de entrada nós temos aqui? Dois parâmetros, A e B. Depois, olha só, abre chave, fecha chave e contido. Nas chaves nós temos as instruções. Ok? Aqui, ó, contido na chave, nós temos as instruções, que, neste caso, a única instrução é uma operação aritmética com as variáveis de entrada e o retorno desta operação. A é inteiro, B é inteiro, a resposta é um inteiro, portanto, o retorno é um inteiro. Pronto. Basicamente, é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Cabe agora deixar uma pequena introdução, dizendo o seguinte: professor, a entrada da função sempre precisa ser com números inteiros? A saída da função sempre precisa ser definida em relação a seu inteiro? E a resposta, eu sei que você já percebeu isso, mas a resposta é não. Nós teremos variações e combinações usando, por exemplo, tudo que nós já estudamos até o momento. Eu posso fazer com que o parâmetro de entrada seja um inteiro, um float, um caractere, pode ser um vetor, uma matriz, um ponteiro e também vazio. O mesmo para a saída de uma função. Neste caso, nós temos nesta função as seguintes características de entrada: inteiro e inteiro. E de saída, um inteiro. Ok? Dito isto, vamos para os exercícios nos quais nós poderemos explorar melhor o que estamos aprendendo introdutoriamente. O que é que nós temos em tela aqui? O que é que nós temos em tela? Trabalhando com funções próprias, as nossas funções. E aqui a parte 1, tá? Vamos entender o que está sendo feito aqui. Olha, eu criei um pequeno script para ser o nosso script de referência agora. Então, nós temos na linha 9, int num dobro, sem novidades para nós. Printf, informe um número, depois scanf, guarde esse número que é do tipo inteiro, aonde? No endereço da variável num que foi criada anteriormente. Depois nós dizemos assim, ó, dobro, que é esta variável criada aqui na linha 9, vai ser atualizada. Para qual valor? Para o valor presente na variável num, multiplicado por 2. E na linha 12 nós temos o dobro do número é percentual %d e chama a variável agora definida e atualizada. O nome é dobro. Vamos executar. Então, cadê? 7. O dobro do número é 14. Muito bem, então um código bem simples, claro e objetivo nos será muito útil agora para produção e trabalho com funções, tá? Porque o primeiro processo é este aqui, ó. Eu vou criar uma separação aqui. E aqui eu diria o seguinte: cálculo
calcular o dobro. Ok? Este aqui é o processo que nós estamos fazendo. Então, eu virei aqui no topo do programa e direi assim, ó. Calque dobro, certo? Calque dobro é a função que eu quero criar. Calque dobro. Mas como é que cria uma função? Eu esqueci, então o que eu tenho que fazer? Volta lá nos slides. E aí você lembra da definição que o professor apresentou em sala de aula. Aqui, olha só. Você voltou no slide, aí você lembra que para criar uma função, até que você memorize completamente a estrutura ou a sintaxe, para criar a função eu preciso passar no mínimo esses parâmetros, olha só. A sua função terá que tipo de saída ou qual tipo de saída e quais são os parâmetros de entrada, ok? Então, agora que eu lembrei, posso voltar lá no código que estou construindo e então declararei, bom, calque dobro precisa dizer o quê? Saída e, entre parênteses, entrada. Abre e fecha. Chaves. Muito bem, saída. Ok? Pronto. Eu vou com calma aqui na primeira função para ser bem mais didático, tá bom? Então, vejamos o seguinte. A saída da minha função aqui, ó, isto aqui que eu quero transformar numa função. 2 vezes num número no nosso exemplo era 7, 2 vezes 7, 14. Isso é um inteiro. Então, a saída é um inteiro. Olha só, a saída é um int. Ok? Muito bem. A entrada é o quê? Num. Num vezes 2, correto? É isso aqui que eu vou passar para a função. Então, ó, num. Só que você precisa lembrar, quando eu estiver construindo a função, eu preciso especificar para a função qual é a tipologia da variável. Esse num é o quê? É um float. Float. Ele é um char. Ele é um vetor. Por aí vai. É um ponteiro. Não, aí você olha para o código ou para o que você estiver desenvolvendo. Bom, num é um inteiro. Então, int num. Pronto. Acabei de criar a minha função. Olha só. O retorno será um inteiro. E a entrada é um inteiro. Ó, alinhamento da função, certo? Clareza do que eu quero. Quando esse código aqui, ó, vou diminuir aqui. Ó. Quando o código principal chamar uma função cujo nome é calque dobro, ele vai devolver o que para mim? Devolver o inteiro. Perfeito. E o que é que o código principal, quando chamar a função, deve informar para esta função? Deve informar o inteiro. Ok? Significa dizer que todas as vezes que o programa principal chamar essa função calque, ele passa para dentro da função um inteiro e a função devolve para ele exatamente, um inteiro. Ok? Estamos alinhados? Muito bem. Então, o que eu quero fazer aqui? Quero simplesmente dizer o seguinte, olha, retorne num vezes 2. Ponto. Ok? Só isso que eu quero fazer aqui na primeira função. Pronto. Então, agora, bem aqui, ó, eu vou remover isso aqui, eu vou só deixar comentado. Direi dobro é igual a quê? Calque. Cadê calque dobro? E qual é a função que eu vou passar? Função não. O valor, não é? Ou a variável num. Ok? Está claro aqui? Então, o que, que nós estamos começando a fazer? Nós estamos começando a trabalhar com funções próprias. Nós estamos criando as nossas funções. Ok? Vamos executar esse código. Informe o número. Era 7, não era no início? Ó. O dobro do número é 14. Apenas para termos a evidência de que está tudo funcional, eu vou fazer assim, ó, o dobro, eu vou multiplicar por 3 aqui, certo? Só para mostrar que está funcional aqui, ó. Então, eu vou de novo introduzir o valor 7, ele deve resultar em quanto? Exatamente em 21. 7, pronto, 21, ok? Então, já dá para perceber que o sistema não está chamando da memória de um outro ponto perdido. Ele está exatamente entrando aqui, ó, na função calque, vem para cá e devolve o que está sendo realizado ou solicitado aqui. Tudo bem? Agora que eu já aprendi o processo,
Então, eu tenho isto aqui, ó, calcular o dobro, certo? Vou colocar aqui, ó. Vou melhorar aqui, pronto. Ok? Então, aqui esta é a primeira maneira com a qual eu posso trabalhar utilizando funções, tá? Agora, eu quero ampliar esta vertente aqui, este ponto de conhecimento, apenas na seguinte hipótese. É possível que um dos colegas tenha pensado assim: professor, em lugar do código entrar, saindo aqui do int, entrar na função dobro, depois voltar trazendo esse resultado para cá, apenas para jogá-lo dentro do printf, é possível que nós coloquemos esse printf direto dentro da própria função, portanto, que ele execute tudo automático, não é? Incorporando também esta instrução. Vamos fazer isto agora. Vamos copiar isto aqui, ó. E vou criar assim, ó, calc dobro 2, tá? Dobro 2, tudo bem? Porém, agora eu quero copiar isto aqui, ó, para dentro da minha função aqui, ó. Pronto, essa aqui é a nova função, certo? Deixa eu melhorar aqui. Ok. Então, quando eu fizer isto, o que acontecerá? Então, eu estarei trabalhando com isto aqui, não é? Eu posso trabalhar aqui assim, ó. Int novo cálculo dobro, certo? É igual a isto aqui, ó. Num vezes 2, ok? Então, eu vou copiar toda essa nova variável para cá, ó. Por que eu coloquei esse nome tão grande? Só para que você perceba agora que esta variável aqui, dobro, não tem nenhuma relação com esta aqui fora, ó. Tá bom? Poderia ser dobro 2 para ficar mais resumido, tudo bem? Agora tem um ponto importante aqui, ó. Neste caso aqui, eu quero necessariamente devolver o resultado desta função para quem? Para o programa principal, não o código principal. Mas neste outro exemplo, eu não quero fazer isso. Eu não quero que ele retorne nada para o programa principal. Então, se ele não tem retorno, aqui, ó, ele é vazio, void. Ok? É só isso. Vamos olhar aqui, lado a lado, o código. Então, primeiro, qual é a diferença daqui para cá em relação à definição da função? Professor, a diferença é que no primeiro exemplo, na primeira solução, a função que nós criamos devolve para o programa principal um valor. E no segundo caso, a função que nós criamos não retorna para o programa principal um valor específico. Por esse motivo, ele é void, exatamente. Então, preste atenção no aprendizado. Sempre que eu utilizar void no início de uma função que eu estou criando, eu estou afirmando para esta função que não haverá retorno. Por esse motivo, você percebeu que o professor não utilizou aqui retorno. E sempre que eu utilizar um outro parâmetro, inteiro, float, cálculo, e etc., ponteiro, eu precisarei trabalhar com um retorno. Ok? Então, ficou claro em relação à construção da função? Sim. E dentro do programa principal, como é que eu trabalho, como é que eu chamo a nova função? Dentro do programa principal, você vai fazer simplesmente assim, ó, vai pegar o nome da função, rolar, e vai apenas passar o parâmetro. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui um comentário. Solução 1. E depois, aqui, solução, foi recortar, né? Solução 1 e solução 2. Você prefere trabalhar de qual forma? Com a solução 1, saindo do programa principal, entrando na função auxiliar, voltando para o principal e então emitindo para a tela que você precisa de resultado, ou apenas saindo do programa principal e lá na função auxiliar executando
todos os passos que finalizam o seu código, ok? Bom, há vantagens e desvantagens em relação à tipologia de cada um deles. Vamos executar. Só para melhorarmos aqui, então, o nosso resultado, eu quero dizer o seguinte, e o dobro do número é, eu vou dizer assim, ó, fun2, F2, só para dizer que é a nossa função 2, certo? Fun2, fun2, para a gente perceber na hora. E bem aqui, eu direi aqui, ó, fun1, para dizer que a solução é F1, tudo bem? Então, vamos executar aqui, olhando de novo aqui para o macro, isso é um exercício importante de memorização, ó. No programa principal, eu tenho aqui a chamada de duas funções. Esta aqui é uma função e aqui é outra função. Neste caso, o programa principal sairá da sua linha de execução, irá lá na função auxiliar, executará o que estiver contido na função e devolverá para o programa principal um valor, um inteiro, ok? Por esse motivo, eu precisei preparar o programa para isso, ó. Dobro recebe isto. E no outro caso, a segunda opção, ele apenas sairá do programa principal, executará o processo a partir do parâmetro de entrada e concluirá a execução. Vamos então ver a solução? E digitarei aqui 7. Aí ele disse, fun1, olha só, o dobro é 14, fun2, o dobro é 14. Vamos melhorar bem aqui, vamos fazer o seguinte, colocar bem aqui um contrabarra N, muito bem, tem aqui contrabarra N e tem aqui também o contrabarra N. Agora ficará mais elegante a nossa solução, não é? Então, pronto. Fun1, o dobro do número é 14, fun2, o dobro do número é 14, ok? A resposta é a mesma, exatamente. Contudo, aqui nós estamos utilizando estruturas diferentes, ok? Então, agora nós vamos salvar esse vídeo aqui, quero dizer o vídeo, não, esse arquivo, não é? Nós vamos avançar a partir disto, tá? Vamos colocar aqui, ó, fun01, 01, underline fun, ok? Então, temos aqui ainda uma pasta com esse nome, eu vou deixar solto aqui, na sequência eu faço a alteração. My Projects, vamos criar um folder, ok, salvar. Vamos mover aqui para dentro desta pasta. Muito bem, ok. Agora sim nós estamos com o arquivo salvo, ok? Vamos aqui para a parte 2 então, no próximo vídeo.